Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, professor Marquinhos, para mais um episódio do Vicenciar. Com meu amigo Jason, como é que tá, professor Jason? Fala, Marquinhos, muito bom estar de volta. Espero que esteja tudo bem contigo, com os nossos ouvintes, e vamos para mais um episódio aqui com toda a força. Tô bem, um pouquinho recuperando uma gripe aí, e o Jason aí recém voltou de Barcelona, né, do seu pós-doc. Estamos de volta, a gente não conseguiu se encontrar ainda para tomar nossa cervejinha, né, Jason, que fiquei doente, mas em breve vai sair. Bom, gente, hoje a gente está com dois convidados especiais, né, muito especiais para a gente falar aqui de um tema que vai ser muito bacana. Eu vou deixar, então, o Jason falar um pouquinho mais dos nossos convidados e depois a gente abre para eles se apresentarem um pouquinho melhor, né, Jason? Opa, com toda certeza. Então, realmente, como vocês sabem, a gente gosta de receber convidados que são especialistas nas áreas que eles vêm falar aqui para vocês, porque eu e o Marquinhos temos certas limitações de conhecimento. E hoje a gente está recebendo logo dois. Um que já é uma figurinha que vocês gostaram, e a gente prometeu que ia estar de novo aqui no podcast, e uma que está tendo a primeira participação. Então, vou agradecer aqui primeiro, vou deixar ela se apresentar primeiro, para depois a gente passar na nossa figurinha carimbada. A gente tem o grande prazer de receber, então, a Luísa Chiapa, que vai falar um pouquinho aqui para a gente de restrições alimentares, de compulsões alimentares, hábitos alimentares, ou seja, aqueles assuntos que já permearam aqui outros episódios. E depois a gente passa a palavra aqui para o nosso querido Ricardo, que esteve aqui, né, no episódio de neurociência, super fantástico, falando de memória, e depois apareceu de novo aqui no episódio de psicologia. Então, Luísa, como é a tua primeira vez, seja muito bem-vinda, se apresenta aí para o pessoal, conta um pouquinho da tua trajetória para os nossos ouvintes. Então, olá a todos, meu nome é Luísa Hammerschmidt Chapa, ou sobrenome difícil, né? A galera, minha mãe é alemã, então herdei esse sobrenome grande aí dela, mas podem me chamar de Nutri também, caso ficar mais fácil. Eu sou nutricionista, eu me formei há 4 anos atrás, aqui na UNO Chapecó, que é a Universidade Regional do Oeste de Chapecó. O Ricardo me convidou, agradeço muito o convite, agradeço ao Jason, ao Marquinhos também pela oportunidade. Eu atuo em consultório e na nutrição desde a minha formação, peguei ali o início de pandemia, logo quando me formei, foi bem desafiador, mas eu já comecei a atuar um pouco em consultório, eu também trabalhei por 2 anos num hospital aqui em Xanxerê, onde fiquei mais nessa parte da pandemia mesmo, então enfrentei UTI, paciente internado, pré-operatório de cirurgia cardíaca, uma internação longa de pacientes, onde eu acompanhei a nutrição desses pacientes durante a internação deles, então foi uma experiência muito rica para mim, e depois disso eu retornei a Chapecó, e hoje eu atendo num consultório particular, aos sábados, e durante a semana eu atendo os pacientes exclusivamente Unimed. Então, hoje a minha demanda de trabalho é mais consultório mesmo, né? Então, eu não atuo mais no hospital, mas é uma área que eu tenho um carinho muito grande, porque foi a minha menina dos olhos quando eu me formei. E hoje eu faço pós-graduação de obesidade e cirurgia bariátrica, que é um assunto também bem desafiador. Obesidade é o mal do século, talvez das próximas gerações. Então, eu senti necessidade de me aprofundar mais nesse tratamento de obesidade para conduzir melhor o tratamento nutricional dos meus pacientes. Então, fico muito honrada, agradeço novamente vocês aqui pela oportunidade. Vou passar agora a palavra para o Ricardo, que fez o convite e que vocês já conhecem. Buenas, people! É um prazer enorme, né? Poder divulgar ciência perto dessas feras. Para quem então não me conhece ainda, sou Ricardo Sáxero, sou psicólogo e neurocientista. Trabalhei com memória lá no Laboratório de Neurobiologia da Memória da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento de Biofísica, onde eu fiz o meu mestrado, onde trabalhei com o professor Lucas de Oliveira Álvares, em colaboração com o professor Tadeu Melo Souza, Jorge Kielfeld, toda aquela nata dos organizadores dos grandes livros da neurociência que a gente tem hoje em dia, que a gente deve muito, né, porque foram as pessoas que
que pegaram e traduziram as versões de inglês para português, né, do Baer, do Candel, do Purvis. Então, no momento que eu optei por estudar, eu pensei, não, vou lá, porque além de ter um corpo docente muito bom, também esse respeito que eu tenho pelas pessoas que um dia pararam no tempo, pegaram as principais bibliografias, traduziram para nós, então a gente tem uma dívida muito, muito importante com eles. E foi a melhor experiência da minha vida, onde realmente, trabalhando com ratos, foi o momento que eu mais aprendi a estudar em humanos, porque a literatura de modelos animais remete muito, né, ao que a gente tem em clínica, e fazer pesquisa realmente foi algo que foi um divisor de águas na minha carreira. Hoje volto para Cunha Porã, acabei entrando no doutorado, mas por razões de saúde eu tive que declinar esse meu doutorado para voltar para minha cidade, onde eu estou hoje, em Cunha Porã, por razões de saúde. A minha mãe, na época, estava doente, ela faleceu, e em 2019, quando eu estava parado, fui para a Áustria, onde passei numa bolsa de esquecimento, neurociência, no Instituto de Ciência e Tecnologia do governo austríaco, uma bolsa de 5 anos, mas também, devido a alguns problemas familiares, declinei para retornar para cá, fazer clínica, fazer rádio, e também, claro, atuar hoje mais no online. Eu sou um apaixonado de psicofarmacologia, de avaliação neuropsicológica, de reabilitação neuropsicológica. Hoje, basicamente, trabalho aqui na linha central, na zona rural da minha cidade. Não tenho vizinhos. Meus vizinhos, algumas vezes, aparecem por aqui, que, na verdade, são animais. Então, é um prazer enorme estar aqui novamente. Agradeço Marquinhos, agradeço Jason, como também agora também a nossa querida Luísa, para esse bate-papo sobre comportamento alimentar e suas nuances. Então, muito obrigado aí mais uma vez pelo convite e bora lá! Ricardo, a gente que agradece a tua disponibilidade, né, de compartilhar conhecimento, e agora a Luísa também aqui com a gente, né, para ajudar nessas nossas dúvidas, né? E eu já vou começar aqui com uma primeira dúvida. Eu comento muito com os meus estudantes aí de ensino médio, né, de cursinho, que eu falo que o nosso corpo ele tem uma briga, né, constante, porque basicamente a gente não é preparado para carregar muito peso. Nossa estrutura corporal, né, a gente originalmente era lá caçador-coletor, né, saía, comia um negocinho, andava um pouquinho, parava e tal, então a gente não é, nossa estrutura corporal, né, não é adaptada para carregar muito peso. Em contrapartida, o nosso cérebro, ele é basicamente programado para ter comida, come, porque não sabe se vai ter comida de novo, né? Era assim a nossa vida lá originalmente, né? Então, é uma briga constante de cérebro e corpo, né? Eu costumo brincar dizendo que o nosso cérebro foi programado para ser gordo, né? A gente foi programado para ser gordo. Tem que ter comida, a gente vai comer, né? Quando a gente parou lá de basicamente se alimentar de folha e carne, né? E começou a comer carboidrato, que energeticamente era muito mais, né? Rendia muito mais e tal. E aí a gente começou a comer fruta e comer raiz. Então, a história, né, da evolução humana era muito doida nesse ponto, né? E então eu queria começar perguntando o seguinte, né? Essa relação de fome e saciedade, quando, né, e cada uma das duas situações, uma é oposta da outra, basicamente, né? Então, por que a gente come? Né? Por que a gente precisa se alimentar? Né? Por que a gente precisa comer? Acho que o mais óbvio quando a gente escuta essa palavra e pensando que vocês vão escutar essa resposta de uma nutricionista é que a fome, ela é regulada quando os nutrientes do nosso sangue baixam e aí aparece a fome, o estímulo da fome, né? E aí existem alguns hormônios que vocês com certeza conhecem, grelina, leptina, entre outros, que vão regular essa fome, né? De acordo com os horários, de acordo com a rotina, de acordo com a última refeição e também de acordo com essa baixa dos nutrientes. Porém, a gente sabe que a gente não come somente por esta regulação, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vocês se alimentaram ali no almoço e aí alguém oferece o doce favorito de vocês. Aquele doce que a familiar preparou com tanto amor e carinho, né? Que disse que levou horas e que pensou justamente no Marquinhos, no doce favorito do Marquinhos. Como é que você diz não para esse momento, né?
Então, a gente come muitas vezes por um contexto social, como for esse caso, ou por uma memória afetiva, né? Eu lembro também, por exemplo, quando eu era criança, da minha mãe fazer os brigadeiros das festas do meu aniversário, e da gente enrolar juntas os brigadeiros e ser um momento muito gostoso de nós duas, né? Fazer essa preparação. Inclusive, eu sou muito formiga. Acho que também por causa dessas memórias afetivas, né? Então, a nossa alimentação também está presente nessa parte emocional, né? Lembranças nossas e também naquele estímulo de estou oferecendo para o Marquinhos essa situação. Ou vamos imaginar que estamos aqui numa mesa de bar e que estamos tomando uma cerveja depois de um dia cansativo e tem aquele amendoinzinho em cima da mesa. Então, às vezes, tu vai comer aquele amendoinzinho ali sem nem perceber, porque é a oportunidade que está propiciando aquele consumo. Ou mulheres que estão me assistindo, né? Vocês vão num salão de beleza e oferecem para vocês um café e vem junto lá um biscoitinho, né? Junto. Você também se alimenta, então, não só pela baixa desses nutrientes e pela essa regulação hormonal, mas também por essas oportunidades sociais, familiares, memórias afetivas, que estão acerca da nossa alimentação. Não sei se vocês percebem isso no dia a dia de vocês, mas normalmente quando a gente repugna um alimento, por exemplo, tem pessoas que não gostam de carne suína. Normalmente essa lembrança está relacionada com uma coisa lá da primeira vez, do contato que teve com esse tipo de alimento, né? Eu, por exemplo, não gosto de vísceras. Então, eu nunca fui incentivada a comer vísceras nem de criança, né? Claro que o nosso paladar vai mudando. Então, por exemplo, eu também não gostava de folhas quando eu era menor. Mas hoje, né, acho que pela profissão e por entender a importância, eu fui adquirindo paladar, tentando mudar o sabor, tentando colocar coisas que eu também gostava para gostar desses alimentos. Então, pensando ali no que o Marquinhos falou, que será que nós somos programados para sermos obesos ou com excesso de peso? Eu não sei, eu acho que é uma discussão importante, porque na palatabilidade, né, dos alimentos, quando a gente fala de sabor, de textura, a indústria veio fortemente, e a globalização, para atender essa necessidade. Qual que é a necessidade do ser humano? Sódio, gordura e açúcar, pensando em paladar. Porém, quando a gente vai pensar nutricionalmente, a gente entra num embate. E aí, justamente essa discussão que o Marquinhos trouxe lá no início, né? Se a gente for atender somente a palatabilidade dos alimentos, ao prazer de comer uma refeição pensando em sabor, sim, nós estamos praticamente condicionados a isso. Mas isso não é uma sentença. Porque eu sim posso adaptar o meu paladar, adaptar a minha rotina, adaptar o meu ambiente para que isso seja, sim, prazeroso. Faz sentido para vocês o que eu estou querendo dizer aqui? Não, faz todo sentido. Total. Desculpa, gente. Não, desculpa, gente. Não, eu ia dizer que faz todo sentido, sim. E eu faço, né, esse comentário, Luísa, mais na brincadeira, assim, com os alunos, né, porque realmente a gente não tem como comprovar isso, né, mas eu costumo dizer, até porque eu, né, sou gordinho, acima do peso, então eu tenho essa desculpa, né. Mas é bem a questão da alimentação, eu vejo também não só, né, como isso você falou, da questão da afetiva e tal, é até uma questão de socialização, né. Tipo, assim como a gente sai, às vezes, eu brinco com os alunos também, que a gente sai para usar drogas, beber uma cerveja, né? Você está usando a droga para socializar, né? Para tomar um café, você está usando uma droga para socializar. Da mesma maneira, a alimentação também é uma maneira não só de se suprir as suas necessidades, mas de socializar também, né? A gente junta para um churrasco daí em família e tal, e encontra todo mundo, e aquela ceia de Natal, e aquela coisa toda. Então tem toda essa questão social também, o papel social do alimento, né? Como a gente fala... Desculpa. Não, imagina, Luísa. Como a gente fala aqui, e vou chamar até o Ricardo um pouco para essa discussão junto com a Luísa, não somos seres completamente irracionais nas nossas tomadas de decisões, né? Sempre tem um quê de emoção envolvido. Então, realmente, assim, se você fosse seu, né, se comportar quase
totalmente racionalmente, sem ter uma emoção envolvida, quase como uma IA, né, dando respostas simplesmente vou comer as coisas que eu necessito nesse momento agora, certamente a nossa alimentação seria muito diferente e certamente profissionais como a Luísa teriam outro enfoque de trabalho, porque talvez a doença, a obesidade não existisse, né? Então, realmente, todo esse contexto emocional que muitas vezes os psicólogos, né, Ricardo, têm que trabalhar nas pessoas, certamente influenciam, né, na tomada de decisão do que ela vai comer, ou, de repente, numa impulsividade, né, numa compulsão por um determinado alimento, que leva a alguns problemas de saúde, né? Eu acho que talvez antes de pensar em impulsividade, nós temos boa parte desses indivíduos pré-obesos, por exemplo, ou pré-diabéticos, né, que podem desenvolver uma diabetes tipo 2 devido a essas questões alimentares, mas a gente sempre tem um perfil ansioso de fundo, né, que está meio que determinando a ingesta, muitas vezes desnecessária, né, por gula, né, em termos de calorias, proteínas, ou outras fontes de açúcares, né. Então, creio eu, quando pego pacientes com história, né, de obesidade, e que tu sabe, né, que nos hemogramas da vida e nos outros exames ali já estão todos, a boa parte deles alterados, para não dizer todos, né, mas creio eu que o início do tratamento deve ser corrigindo a ansiedade para tentar modificar um hábito, né, e trabalhando a impulsividade de lado, né, paralelamente, para que a gente possa, pelo menos, né, criar novos hábitos para evitar uma perspectiva mais assim de, entre aspas, de intoxicação crônica sem o controle da ansiedade, né, ao ponto de a pessoa realmente fugir da normalidade. Creio que a Luísa tem mais base para falar sobre isso, né, mas eu sempre vejo duas características do indivíduo com obesidade devido ao comer compulsivo, né, que é justamente a impulsividade, como se fosse uma impulsividade para um jogo patológico, uma impulsividade de um TDAH, uma impulsividade de outros tantos transtornos mentais, né, mas aqui, literalmente, uma ansiedade sempre de fundo, mexendo, né, para que você tente, através do alimento, buscar aquela ideia de anestesia emocional via alimento, né. E alguns, inclusive, veem essa perspectiva como droga, como substância, né, para diminuir literalmente a fissura. Então, o comportamento, parece que o rito que se obedece para conseguir diminuir essa fissura, ele é muito semelhante ao usuário de maconha, de cocaína ou de outras drogas, como álcool, né? O mecanismo é o mesmo. Parece que, para alguns autores, isso eu já ouvi em congressos, mas admito que não fui ver em literaturas, isso já faz uns 2, 3 anos, mas comparando os mecanismos neurobiológicos do comer compulsivo a, literalmente, a droga de abuso. Aí, ó, derrubou tudo aí minhas coisas, obrigado. Minha gata aqui, que veio aqui apavorar, né, então. Mas passando para a Luísa, se puder complementar, seria interessante. E, posteriormente, caso queiram, se a conversa fluir, eu tenho aqui comigo o DSM-5, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, para a gente fazer algum comentário um pouquinho mais clínico, dando características de perfil, sinais, sintomas de constelação, né, de sinais e sintomas associados a, pelo menos, anorexia nervosa e bulimia, né, caso achem apropriados. Então, sobre essa questão dos obesos, né? A obesidade, ela é uma doença multifatorial. Então, as principais causas da obesidade são genéticos, ambientais e psicológicos. Então, eu chamo de tríade, né? Não adianta eu sou parte do ambiente do paciente, né? Muitas vezes. E da parte psicológica, um pouco, porque a gente vai, né, sendo meio que terapeuta no consultório, vai entendendo qual que é o papel dessa alimentação e o porquê do exagero também, né? A gente vai trabalhando junto, muitas vezes com psicólogo. E o tratamento ótimo para tratar a obesidade é multiprofissional. Então, com psicólogo, com nutricionista, com médico, com educador físico, muitas vezes com fonoaudiólogo para aprender realmente a mastigação. Então, assim, não é falar, é só fechar a boca, né? A gente escuta isso muitas vezes de outras pessoas,
eu, enquanto nutricionista, mas enquanto criança, já escutei isso, e tenho certeza que vocês também já escutaram esse tipo de fala. Então, é uma fala que é muito perigosa e que pode sim ser gatilho, inclusive, para transtornos alimentares, que nem o Ricardo já comentou. Eu acho importante ele falar aqui sobre a questão de o que é uma compulsão alimentar, porque muitas vezes o paciente chega no meu consultório falando assim, Nutri, o meu problema é a ansiedade. Eu falo, tá, mas meu bem querido, nutricionista não vai tratar a tua ansiedade. Quem vai tratar a tua ansiedade é psicólogo e médico, né? Ou aliando os dois tratamentos, se possível, ou se tiver indicação. Luísa, o meu problema é a compulsão. Nutricionista pode sim atuar na compulsão alimentar, mas o tratamento, ele a gente precisa do aliado do psicólogo junto. Então, não tem como eu, sozinha, enfrentar um paciente que tem compulsão alimentar ou qualquer transtorno alimentar. E digo mais, os índices de transtorno alimentar em profissionais da saúde, especialmente nutricionistas e especialmente educador físico, é muito maior do que na população geral, porque é uma população que se cobra muito, ou que fala muito sobre isso, ou que está à frente dessas discussões. Então, às vezes, o excesso, né, dessas falas e tudo mais acaba prejudicando nesse sentido. Então, vou deixar o Ricardo falar aqui um pouquinho sobre realmente o que se trata da compulsão. Existe compulsão por doce? Também é uma coisa que eu escuto. Existe compulsão por um alimento específico ou não? Não, mas antes de entrar nessa parte de critérios diagnósticos aqui, para tentar encaixar com o DSM, eu fiquei bem curioso com um ponto que você mencionou, que eu, de fato, não tinha conhecimento, e se você puder esclarecer um pouquinho mais, não que eu seja o moderador aqui, tá, Marquinhos? Tá, gente? Mas, assim, qual que é mesmo o papel da fono na questão desses transtornos, ou desses transtornos alimentares, ou dessa questão da mastigação? Como é que isso vai ser influenciado? Tipo, é uma mordida cruzada? É alguma coisa relacionada ao quê? Como que a fono poderia auxiliar você, como Nutri, no tratamento de obesidade, por exemplo? Essa realmente eu não sei. Eu gostaria se tiver algum comentário, né, por favor. Claro, com certeza. Vou dar um exemplo. Vou chamar o paciente de Alberto. O Alberto chega para mim no consultório, ele é obeso, um IMC de 35, que é uma obesidade grau 2, então não é uma obesidade mais, né? E ele sempre foi obeso. Desde criança, ele não se lembra em algum momento que ele que teve um peso adequado, que ele não se percebe com excesso de peso. Junto disso, a família dele inteira tem essa obesidade, então ela tem um excesso de peso, mas ele vem no consultório porque ele se casou e a esposa dele quer que ele se trate, então ele vem para o consultório para entender o porquê que ele chegou nesse ponto, ou para identificar situações que foram levando ao ganho de peso ao longo dos anos, e daí ele já percebe que a namorada dele já ganhou peso também. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele carrega com ele hábitos que levam ao ganho de peso. Concordam comigo? Porque ele se mudou de ambiente, ele foi morar com outra pessoa e ele continuou ganhando peso e fez com que outra pessoa também ganhasse peso. Não é culpa dele, mas é o ambiente que ele carrega. Então, imaginem, essa pessoa, ela não teve referência alguma de alimentação saudável. Ela não teve alguém que fez atividade física na família, alguém que ensinou ela o que era, sei lá, um tomate, e às vezes não sabe nem o gosto que tem uma rúcula, entendeu? Porque não provou, porque acha que não gosta. Então, essa pessoa que está acostumada a comer pizza, fast food, alimentos muito palatáveis, quando a gente vai ir para uma alimentação de verdade, uma alimentação arroz, feijão, carne, salada, ela vai identificar texturas muito diferentes do que ela estava acostumada. E aí, a mastigação, ela vai ser essencial para quê? Saciedade, porque a saciedade, ela é regulada não pelo tamanho e volume da refeição somente, mas pelo que tem nessa refeição e pelo tempo de mastigação. Então, a mastigação, ela é sacetogênica, ela dá saciedade. Se esse paciente dá 3 mastigadas no alimento e engole,
a chance dele ganhar mais peso e comer mais é muito maior. 2, ele tem uma propensão a desenvolver uma gastrite, uma úlcera, um refluxo, algum problema de trato gastrointestinal, que somente a mastigação e consumo de água adequado já fariam grandes diferenças para ele. Ou seja, para o Alberto, tomar água e mastigar bem vai ser essencial para o tratamento dele. Por quê? Porque ele vai regular melhor a saciedade dele, ele vai perceber diante da alimentação quais texturas ele tem facilidade e dificuldade, e outra, ele precisa mastigar. E vou dizer mais, as crianças hoje em dia não mastigam também como as pessoas da nossa geração ou da geração de vocês, né? Temos algumas diferenças aqui de idade. Mas, assim, por que disso? Porque está muito numa mamadeira, é muito mais fácil dar uma mamadeira para uma criança e deixar ela no celular do que fazer uma alimentação e sentar ela à mesa. Então, esse histórico do Alberto não é reflexo, não é culpa de alguém, né? Não é a situação que ele foi criado, é o ambiente que ele foi envolto. Então, assim, a parte genética aí fica meio que a segundo plano, porque se essa família estivesse inserida num ambiente onde tivesse frutas, verduras e legumes, uma alimentação saudável e hábitos melhores à mesa, talvez eles não fossem obesos, né? Essa é uma pergunta que talvez a gente não vai conseguir responder aqui, mas, então, por isso que eu digo que faz parte do tratamento do obeso, mas não sempre. A gente vai investigar. Tem problemas de trato gastrointestinal? Como é que é o momento da alimentação? Consegue mastigar bem os alimentos? Como é que está a dentição desse paciente? Às vezes precisa passar pela dentista. Ainda mais quando temos diabéticos, quando temos tabagista, ainda mais quando temos essas comorbidades, né? Então, uma doença vai puxando a outra, gente. Só fazer um comentário rapidinho antes de vocês continuarem esse papo excelente, porque até ano passado eu dava aula para fonoaudiologia e realmente, assim, Luísa, eu até 2019, na verdade, eu era aquela pessoa que, sei lá, comia basicamente meio quilo de carne todos os dias. Às vezes, em algumas ocasiões, mais, né? Os churrascos, eventos sociais, coisas assim. E aí, dali em diante, eu basicamente aboli carne da minha vida. E realmente, assim, se eu não tivesse contato com as minhas estudantes, fonoaudiólogas, e os estudantes também, fonoaudiólogos e as professoras, ou seja, se eu não tivesse naquele meio ali, talvez eu tivesse desenvolvido alguns problemas, né, gástricos, por exemplo, que você citou aqui, porque é impressionante, assim, você tira a carne da tua alimentação, a força que você faz na mastigação continua sendo a mesma, né? Hoje ainda eu me pego, às vezes, batendo dente, coisa assim, fazendo força excessiva, porque realmente, né, uma coisa é você mastigar muita carne, como eu fazia, e outra agora, né, vegetais, alimentos bem mais softs, assim, né, mais molinhos. Então, muda muita coisa, assim, é impressionante. E esse relato eu quis fazer para valorizar justamente não só os meus estudantes da área de fonoaudiologia, mas a profissão fonoaudiólogo, né? Porque a pessoa fica pensando, às vezes, muito assim, só na questão da voz, e eles realmente, nessa realidade multiprofissional, eles têm um papel super legal, super importante. Então, sempre que possível, vocês todos aí tiverem, de repente, em questão de tratamento alimentar, como está sendo comentado aqui, deem bola também para a parte da fonoaudiologia, porque pode ajudar vocês bastante aí junto com a psicologia e a nutrição. Com certeza, acho que todo mundo tem o seu lugar de fala, e eu também atuo com grupos de tratamento à obesidade, onde nós reunimos, né, então, os pacientes que são obesos e tratamos eles de forma multiprofissional. Então, tem um momento, um encontro com a fonoaudióloga, que ela fala justamente da importância da mastigação. Outra coisa, hidratação, né? A nossa digestão, o processo de digerir os alimentos, ele começa na boca, mas não só na mastigação, mas envolver o alimento na saliva, e isso vai melhorar a digestibilidade. Então, aquela mania de tomar líquido durante a refeição, muitas vezes é falta de hidratação ao longo do dia, e aí acaba até aumentando o risco para aumento de peso, porque normalmente essa bebida não é água, é o refrigerante, o suco e tudo mais, né? Mas eu vou voltar agora a fala para o Ricardo para ele dar sequência.
Não, agora, na verdade, eu quero que é aquela coisa mito ou verdade. Eu cresci com meus pais falando assim, não se bebe enquanto come. Mas daí logo apareceu aqui algum comentário, mais uma vez, eu sou leigo na Nutri aqui, tá? Mas aparecem muitos casos onde alguns falam, vamos tomar um golinho de água enquanto tá comendo. Isso aí tem algum nexo de fato ou o que eu posso pensar sobre isso? Vou sentar, eu sei que o Geiso agora não curte mais um churrasquinho, né? Eu curto, né? E aí, vai tomar com um churrasquinho ali, um arroz, uma saladinha, toma ou não um golinho de água, um suco, alguma coisa assim, eu tenho que realmente parar de tomar. O mais próximo que eu cheguei dessa tua fala, muito, muito boa, inclusive, foi ensinar sistema estomatognático para acadêmicos de odonto, né? Aquela questão de formação do quimo, da questão salivar, glândula salivar, tudo mais. Mas eu não tenho base para chegar para os caras e falar assim, bom, agora vocês vão para ter uma digestão boa, assim, assim, assado, evitar uma úlcera, evitar algum processo mais patológico, evitar aí uma colonoscopia, uma endoscopia, né? Então, mito ou verdade? Líquidos durante a alimentação. Eu acho que uma galera vai gostar de saber se de fato pode ou não tomar, como a gente chama aqui no alemão, Schluck, né? Durante a alimentação. O que tu acha? Então, primeiramente, primeira pergunta que você precisa se fazer é: você tem desconforto após refeições? Se sim, investigue mastigação e pense em retirar ou reduzir líquido durante a refeição. Como é que está a sua hidratação ao longo do dia? Isso também é primordial para a digestão, por causa da salivação que a gente já comentou, mas também por outros sucos gástricos e tudo mais que a gente tem lá no intestino e duodeno. Vocês manjam de fisiologia, então vou fazer uma pergunta. Se eu coloco água no detergente, ele fica mais efetivo ou menos efetivo? Essa é a lógica de tomar líquido durante a refeição. Eu vou dissolver o meu suco gástrico, as minhas enzimas pancreáticas, e tudo vai ficar muito... vai ficar que nem colocar água no detergente. Essa é a melhor observação que eu posso fazer. Pode ser que pessoas tomem água e fiquem bem durante a refeição. Não é o meu caso. Eu preciso realmente mastigar e ficar lá na saliva e no meu suco gástrico. Agora, se você toma água ou outra bebida e fica bem, então você já tem uma como é que eu posso dizer? Talvez uma propensão menos para fazer uma úlcera, uma azia, enfim. Agora, se tem desconforto, acho legal reavaliar. Mas como nós somos indivíduos muito únicos, isso não tem como dizer assim, forma de bolo, né? Pega isso daqui, faz isso aqui, vai dar isso daqui. Não é bem assim. Então, assim, vai depender. Agora, vou falar uma coisa meio contraditória. Em processo de emagrecimento, se a pessoa toma lá um suco sem açúcar, esse suco sem açúcar vai dar muito mais saciedade a essa refeição do que se ela não tomar. Por quê? Porque vai encher o estômago, né? Então, não é uma via de regra. Não quer dizer que você vai na nutricionista e você vai escutar que você não pode tomar líquido durante a refeição. Vamos supor que você tem desconforto e tem azia. Qual que é o pior líquido? Cafeína, chimarrão, chá verde, porque relaxa o esfíncter lá do estômago e daí vai fazer refluxo, né? Vai fazer retorno desse suco gástrico ou do bolo mesmo de alimentação. Então, o melhor é não consumir nenhum. Além do mais, gaseificados, tanto refrigerante quanto água com gás, vai estimular esse retorno da alimentação no esôfago e pode levar a uma esofagite. Isso acho que eu iria perguntar agora em relação a refrigerantes no geral, né? Então já está respondido. Então, imaginando aqui um pai ou uma mãe com algum histórico de ulceração, algum distúrbio gastrointestinal, então, se você já tem algum histórico familiar aí e vai comer com esses líquidos aí gaseificados, o bicho vai pegar em algum momento da vida, então, e não vai ter pantoprazol que vai resolver, né? Mais ou menos? Essa lógica. Mais ou menos essa é a lógica. Mas, assim, o corpo sempre dá sinais, pessoal. Olhem para os sinais e daí a gente pensa numa intervenção. Não é taxativo, tipo,
Tomo bebida gaseificada, sei lá, água com gás, sou viciado em água com gás, logo vou ter uma azia e uma úlcera. Não, calma, gente. Calma, que o corpo é mais inteligente que isso, mas é que tem pessoas e pessoas. Por exemplo, eu, Luísa, quando eu fico nervosa, eu fico com dor na boca do estômago, né? Isso é um sinal de que eu tenho uma propensão a ter um refluxo, a ter uma azia, enfim, então eu já evito. Mas aí você tem que fazer o teste aí em casa para ver o que funciona para você. Então, Luísa, eu ia te perguntar aqui, né, sobre comportamento compulsivo, aliás, impulsivo, né, e alimentação, mas acho que com a tua explanação que a gente já meio que tirou essa dúvida, assim, né? Ou tu acha que tem mais alguma coisa a acrescentar? Olha, eu acho que sobre comportamento impulsivo, e no geral, a gente tem várias oportunidades no nosso dia a dia a fazer comportamentos impulsivos em relação à alimentação, porque a alimentação está muito disponível. Sim. E vou dar mais um exemplo para vocês, que se eu tenho vontade de comer uma comida tailandesa, em algum lugar da minha cidade vai ter. E tenho certeza que na cidade de vocês, tirando Cunhaporã, desculpa, Ricardo. Não vai ter aqui. Aqui não tem nem japonesinho. Aqui é galinhada, churrasquinho e olha lá. Então, desculpa aí, eu sei que eu sofro. Mas ele vai vir para Chapecó, daí vai mudar o cenário já, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim, que essa impulsividade, tipo assim, tem uma vontade e logo está disponível, é muito automático e às vezes a pessoa não percebe. Então, esse caminho de pensei e ação teria que tornar mais consciente esse momento para a gente não levar ao ganho de peso, esse comportamento, ou não levar a complicações mesmo em relação à nutrição ou trato gastrointestinal, né? Então, acho que o Ricardo poderia comentar um pouquinho mais sobre, assim, essa questão de o comportamento de eu tenho um pensamento, como é que esse pensamento vira uma ação? E como é que eu freio esse caminho do pensamento até a ação? E aí a gente pode pensar, assim, naquela questão do vício, né? Que o viciado em comida ou em qualquer outra substância, ele tem esse pensamento e ação muito... E aí, para ele tratar isso, esse vício, ele vai ter que tornar mais consciente esse momento. Quais foram os gatilhos que levaram a isso? Qual que é o teu objetivo, né? Fazer essa lembrança, assim, durante a rotina. Acho que isso pode ajudar e bastante a reduzir esses comportamentos impulsivos em relação à alimentação. Bom, se caso queiram rapidamente, aqui em menos de 3 linhas, eu separei uma fala, na verdade, muito simples, mas que tiro de um teste denominado Escala de Avaliação da Impulsividade, de uso restrito do psicólogo, onde mencionam quais são as definições, as múltiplas definições de impulsividade. E daí, dentro dessa definição, creio eu que daria de voltar para a Luísa para ver o encaixe dessa impulsividade para o universo do comportamento alimentar. Mas aqui eu tenho como as principais definições, né, de impulsividade, a saber, número 1, incapacidade para avaliar uma situação de risco, que não necessariamente precisa ser um risco associado a um acidente automobilístico, a se colocar a 300 por hora numa BR, mas também temos a 2, ações motoras rápidas, né? A número 3, tendência a responder rapidamente a certos estímulos sem a devida reflexão prévia, que daí sim, eu acho que eu consigo encaixar bem com esse universo mais alimentar. E a última, a dificuldade de planejar ações, que a gente chama de ausência de premeditação, né? Então, daí sim, nesses indivíduos que possuem uma tendência à impulsividade, ou ainda indivíduos que transtornos mentais tenham como base a impulsividade como principal perfil sintomatológico, eu creio que esses indivíduos são mais propensos, né, a tentar buscar de maneira rápida e simples, e tem que ser agora, e vou mastigar pouco. Acho que essa impulsividade está mais ou menos girando em torno dessa seara, né? E tu vincula isso com um indivíduo ansioso, mais ou menos temos aí
a faca e o queijo na mão para literalmente descontar nos alimentos especialmente palatáveis, né? E não nos saudáveis, como seria o ideal. Né? Quem dera se tivesse uma impulsividade para alimentos saudáveis, seria bom, né? Mas não é muito o que a gente observa. Então, não sei se essa é a linha mais correta, né? Lembrando, não sou da Nutri, mas estou aqui tentando fazer só alguns apanhados para tentar Não, tu entender um arrasou, tu pouquinho arrasou. mais. Tu arrasou, E assim, aí? acho que é bem isso. Os alimentos estão, sim, mais disponíveis, e se a pessoa já tem uma tendência à impulsividade, ansiedade, esse gatilho, pensamento e ação fica muito rápido, e a oportunidade, ela está feita, né, no mundo, em praticamente todos os lugares, pelo esse acesso livre, né? Uma coisa que eu escuto também é assim, voltando lá naquela pergunta do Marquinhos do início, né? Por que comemos? Eu já identifiquei, Luísa, que quando eu tenho uma situação, assim, por exemplo, eu preciso fazer um trabalho no computador, alguma coisa que eu não gosto muito de fazer, e eu vou procrastinar, eu já percebi que eu cozinho, que eu me alimento, mesmo que de forma saudável, ou nem, às vezes a gente foge também da rotina um pouco, né? Mas eu vejo que isso também acontece com os pacientes, né? Isso às vezes é um pouco do ser humano. Eu não sei se vocês identificam isso em vocês pessoalmente, né? Mas a gente, às vezes a gente leva a alimentação e ao consumo de alimentos, não só porque a gente está com fome, mas porque a gente está com gula, e essa gula vem de onde? De uma procrastinação, ou de uma inquietude ao ficar sozinho, quieto, sem nenhuma atividade a se fazer. Cheguei em casa do trabalho, cansado, aquele sistema de recompensa, ou seja, tive um dia muito árduo, logo vou me alimentar de tal forma. Então, para mim, isso também está relacionado a comportamento alimentar, mas também está relacionado à impulsividade. E me corrijam aqui se eu estiver errada, mas impulsividade para mim é aquela coisa assim, que é um comportamento que tu não pensa sobre, você faz. Né? Então, você não sabe o porquê que você está fazendo, você simplesmente faz. E aí é aquilo da consciência, assim, de todos os dias, ou de a gente estar mais atento a esses comportamentos acerca da alimentação. Acho que a gente encerra a impulsividade, assim, dessa maneira. E o trabalho de vocês, Luísa, nutricionistas em geral, realmente é louvável, né? Assim, o pessoal que nos ouve sabe, eu estou voltando agora para o Brasil, e é muito, assim, interessante a gente, por exemplo, ir num supermercado e ver que existe uma legislação específica aqui no Brasil que vocês tentam realmente ajudar as vidas das pessoas, por exemplo, com aquelas marcas que tem nos produtos dizendo que aqui tem açúcares aumentados ou gordura aumentada e coisa assim, que olha, eu não me lembro países super avançados aí que eu estive, Suíça, para citar Alemanha, enfim, né, própria Espanha, assim, as informações nutricionais não têm esse mesmo nível de detalhamento que vocês conseguiram, né, com força da profissão, colocar aqui. Então, claro, as pessoas ainda não estão muito habituadas, talvez, a olhar. Alguns eu percebi, assim, né, nesses primeiros dias aqui no Brasil, que reclamam. Pô, eu adorava comer essa barra inteira aqui sozinho, de chocolate. Agora está escrito ali que tem açúcar adicionado, eu estou me sentindo meio mal, né? Que é um comentário que as pessoas faziam já. Eu lembro quando era criança, as pessoas faziam, os fumantes faziam quando começou a ter informação na caixinha do cigarro, né? Que aquilo causava câncer. A pessoa, pô, eu gosto de fumar, mas agora causa câncer. Não, sempre causou câncer. Agora estão te informando para você tentar ser um pouco mais consciente, né? Para ajudar no teu processo de decisão, que realmente é muito difícil, por tudo isso que a Luísa já explicou anteriormente, por tudo isso que o Ricardo explicou anteriormente. Né? Exato, assim, acho que a gente ganhou muita força com a rotulagem, né? Mas eu ainda acho que tem muito a caminhar, assim, sendo muito sincera. Eu acho que veio para ajudar. As informações no rótulo, elas têm que estar visíveis para o consumidor, e elas não estão, a maioria delas, a gente entra num embate aqui. Eu acho que foi um primeiro passo, essas tarjetinhas, né? Alto em sódio, alto em gordura saturada, alto em açúcar. O Brasil aqui, ele tem também a parte de
do Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi lançado em 2014, ele é referência mundial em relação a um guia alimentar para a população, né? Ele é muito bonito visualmente, não sei se vocês tiveram já a oportunidade de visualizar ele, mas ele se divide por regiões, ele faz toda uma classificação dos alimentos de ultraprocessados a in natura. Então, assim, eu acredito que se cada um de nós aqui, ou a população realmente fizesse uso dessa ferramenta do guia alimentar, teriam com certeza uma alimentação muito mais saudável. E ele está de fácil informação, então, assim, bem bacana. A gente sabe que o nosso SUS, ele é um SUS muito bom na teoria, né? Não sei o quanto na prática, em comparação com outros países que têm também o Sistema Único de Saúde, mas o nosso guia alimentar, ele é uma referência e ele está aí disponível para quem quiser dar um Google aí, coloca lá, Guia Alimentar para a População Brasileira 2014. É esse livro aí. E aí fala sobre carboidratos, sobre proteínas, sobre gorduras, como priorizar uma alimentação saudável, quais escolhas fazer no supermercado, o que olhar no rótulo, né? A gente tem aquela tabelinha nutricional, mas o que eu gosto de frisar bastante aqui são os ingredientes. Então, olhar lá os ingredientes, que é uma letrinha miúda, bem pequenininha lá atrás, que está em ordem decrescente, o que tem dentro desse alimento. E a ideia é que a gente identifique o que está dentro desse alimento, né? Só que muitas vezes a gente vai ler lá uma bolacha e está escrito lá trifosfato de mono, não sei o quê, não sei o quê. Não entende nada do que está escrito. A gente precisa entender. Assim como a gente não entende na hora da leitura, o nosso corpo também não entende como alimento. Então, a gente cada vez mais aquela regressão de voltar a nos alimentarmos com alimentos mais naturais, mais caseiros. Eu acho que esse é o movimento, slow food, não fast food. Perfeito, Luísa. Eu estava me preparando hoje para gravar esse episódio, né? Como o Jesus falou, a gente é muito limitado, né? Em vários assuntos, né, Jesus? E esse é um deles, né? Mas estava me preparando e na correria do dia a dia, muito da minha preparação, eu vi podcast sobre o assunto. Estava ouvindo podcast sobre o assunto. E aí eu assimilei uma informação que, para mim, eu imaginava, mas eu não tinha certeza. Que, apesar de tudo, né, a gente precisa melhorar a nossa alimentação e tal, mas comparando com, vamos dizer, a parte norte do mundo, né, Europa, América do Norte, Canadá e tal, a nossa alimentação, ela é muito menor em ultraprocessados do que essa parte norte do mundo, né? Eles deram um dado interessante que 60% das calorias nos Estados Unidos vem de ultraprocessados das pessoas, e da gente é só 20%. Né? Não, então, quando a gente fala de Estados Unidos, Jesus, é um caos, né? É absurdo, né? Então, é muito legal a gente manter, né? E eu sinto que vocês, nutricionistas, têm muito isso, de manter a cultura do arroz com feijão, né? Dessa alimentação tradicional brasileira, arroz com feijão e tal, né? Que é uma alimentação... Claro, a gente consome ultraprocessados em momentos em que a gente não imagina que consome. Por exemplo, vai comer um salgado numa padaria. Tu diz, não, mas é feito manual, mas o cara usou lá uma margarina, uma gordura vegetal hidrogenada, e sei lá. Mas, comparando com o resto do mundo, a gente consome pouco. E o termo ultraprocessado foi criado por um brasileiro, né? Isso foi legal, né? Foi criado por um pesquisador brasileiro, e foi assimilado no mundo, assim. Mas então eu acho muito bacana esse movimento da nutrição brasileira, assim, né, de valorizar esse alimento natural e tal, né? Então eu acho bem bacana que a gente, apesar de todos os pesares, mas entra um problema social na parada, né? Que o alimento ultraprocessado é muito mais barato, né, cara? Muito mais barato. Então, você vê, a gente vê assim, a Luísa eu vi que ela não concordou ali, então eu vou querer ver o argumento dela. Mas o alimento ultraprocessado, o que eu vejo assim, o cara vai lá e compra um miojo, uma salsicha. Pô, ele, sei lá, com R$5, ele almoça, né, cara? Um miojo, uma salsicha, né, cara? E a gente não consegue almoçar, mesmo fazendo em casa, é muito difícil você almoçar, né, com R$5 ter o almoço completo. Mas, então, isso tudo são coisas que a gente vai ter que, ao longo dos tempos, aí, melhorar também, né?
Mestrando, né, cara? Me diga aí um mestrando que não passou por uma dessa, daí paremos aqui o episódio. Então, quando a gente fala de preço, gente, olha, acho que a gente aqui entra num debate, mas é claro que assim, depende, por exemplo, tenho R$ 100 para passar o mês, aí realmente, né? Realmente vai ser o industrializado e vai ser lá o miojo, que é realmente muito barato. Mas assim, a pessoa que diz que fruta, verdura e legume é caro é a pessoa que gasta no iFood. Aí não venha com essa conversinha aí pra cima de mim de que a alimentação saudável é cara, porque assim, quando a gente pensa lá no supermercado em alimentos ultraprocessados, como por exemplo, lasanha, pizza congelada, e pensar que essa alimentação poderia ser o arroz, o feijão e tudo mais, se a gente for comparar preço, né, e comprar lá 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, quantas bocas você alimenta com 1 quilo de feijão e arroz e com uma pizza? Então, assim, tem suas limitações. Eu entendo que sim, a parte do tempo é mais prático ultraprocessado, sim, a alimentação dá um trabalho, a alimentação saudável dá trabalho, ela dá trabalho de organização, de cozinhar. Hoje em dia, algumas pessoas, é muito mais comum hoje em dia as pessoas não cozinharem do que era lá na época da minha avó, por exemplo. Então, sim, a alimentação ficou mais difícil de ser seguida. Mas eu também vejo um movimento muito grande da geração que vem, né, a geração, sei lá, XZ, agora nem sei mais, os millennials, e daí cada pouco fala uma coisa. Mas uma geração que sim tem mais preocupação com a sua saúde, com a sua alimentação, com o seu estilo de vida. Então, é um pouco contraditório, né? Sim, nós precisamos melhorar nossa alimentação, mas, por exemplo, eu recebo 100% de pacientes que precisam melhorar a sua alimentação. Então, também fica difícil a minha régua é 100% precisa melhorar, né? E talvez o parâmetro geral do Brasil seja realmente melhor. Em comparação com os Estados Unidos, com certeza, porque eles são os reis da industrialização, né? Então, se a gente vai comparar com os Estados Unidos, com certeza. Agora, a gente vai comparar com outras grandes centros, como, por exemplo, sei lá, a China, né? Eles têm alimentos mais saudáveis. A alimentação ocidental ocidental não. Oriental, ocidental é pior, né? Nesse sentido, se a gente for comparar. Mas, assim, o Brasil tem um grande potencial, porque no almoço, em vez de a gente comer um lanche, a gente come comida. Né? É muito, muito difícil receber alguém no consultório que come de meio-dia pão, né? Come arroz, come feijão, come uma saladinha, come uma carne. É mais do hábito do brasileiro. E nos Estados Unidos eles não priorizam essa alimentação do meio-dia. Então a gente já sai na frente aí culturalmente. Eu acho que até, desculpa, Ricardo, me meti na tua frente, mas bem rapidinho, só para complementar isso, só porque eu acho que o maior problema é a questão da cultural e da carne, né? Da proteína animal que a gente consome. E isso que é caro, né? Então, o cara substitui lá, comer um bife ou um frango por um miojo com sabor de carne, entendeu? E uma salsicha. Aí é que tá. Então, acho que é esse o negócio, né? O que é muito caro, que encarece uma alimentação saudável, é claro que não precisa ter carne para ter uma alimentação saudável, mas para a cultura do brasileiro, os caras na vegetariana, acho que é isso que encarece, né? E aí vou fazer um gancho aqui. A recomendação do INCA, que é o Instituto Nacional de Oncologia, me corrijam se eu estiver errada na sigla, mas é INCA, é que o consumo deve ser menos que 500 gramas de carne vermelha por semana. O brasileiro come isso só no domingo no churrasco. Então, assim... Tô lascado. Comprem 500 gramas de carne vermelha e tem que durar a semana. O resto, ideal, seria carne branca ou proteínas vegetais, como feijões, lentilha e tudo mais. Então, se a gente for pensar nessa recomendação, aí o valor não entra nessa história, porque se a galera já exagera no consumo de carne vermelha sendo cara, imagina se fosse barato. Não, então aqui já virou consultoria e eu vou ter que mudar meus hábitos, então, porque... Olha, rapaz, olha... Vamos ter que dar uma maneirada aí nas carninhas. Consumo de carne vermelha elevado está associado ao câncer de colo retal. Incidência bem forte, tá? Tá. Mas eu tava nas nozes aqui, por isso agora.
Mas, claro que eu não sei se em algum momento a gente vai acabar trabalhando isso aqui, embora a gente está falando de alimentação e tal, e se em algum momento vocês pensam em algum comentário com relação a, vamos chamar agora os famosos defensores agrícolas, para não falar agrotóxicos, né? Às vezes a gente pensa também, a gente está falando ali dos industrializados de mercado, de freezer de mercado, né? Mas que em tese, a gente também está comendo grãos e outros tipos de alimentos que são super processados, mas não nesse âmbito do super processamento igual ao queijo, ao presunto, mas pelo fato do uso excessivo de defensivos agrícolas, né? Não sei se vocês, como da biologia, veem essa questão de que talvez o grão plantado aí, né, ele também não vem com alterações potencialmente nocivas. Eu gostaria, de fato, de um comentário assim mais da área da biológica para entender um pouquinho mais. Será que esses alimentos modificados aí, transgênicos, mais quantas e quantos tipos de agrotóxicos, será que isso, de fato, não está sendo também prejudicial para a nossa saúde? Baita pergunta. A gente fez um episódio aqui onde o Breno teve com a Aline comentando um pouquinho sobre isso, mas realmente a literatura é controversa nessa questão dos transgênicos, né, Ricardo? Assim, tem muita gente demonstrando que pelo fato da transgenia ali, na teoria, né, você ter, dependendo, claro, o transgênico, mas você pode ter uma planta que ela foi modificada para receber, né, futuramente um determinado tipo de agrotóxico, um X lá. E aí a galera exagera nesse X, né? Tem dados mostrando no Brasil, o pessoal chega a passar 10 vezes mais a quantidade necessária do agrotóxico. Então, realmente tem esse problema, se você pensar, ele é um problema escalonar, né? O pessoal usa o termo de bioacumulação, porque, por exemplo, a vaquinha, né, aí que serve de alimento para o pessoal que gosta bastante da carne, ela está comendo lá o pasto que está super contaminado com agrotóxicos, né? Então, isso vai cadeia alimentar acima, né? Fora todos os outros problemas de ser isso lixiviado, né? Ser lavado pelas águas, levado para contaminar. Então, tem muito experimento também, muito artigo científico demonstrando que a água que a gente bebe também está contaminada com agrotóxicos danosos para a nossa sociedade, né? Se a gente pegar o Brasil aí, ele é um dos maiores consumidores do mundo em glifosato e em 2,4-D, que são dois potencialmente muito perigosos. Então, realmente, assim, a Luísa e todas as pessoas, os profissionais que trabalham nessa área alimentar têm assim, um desafio hercúleo, no sentido de tentar reeducar o povo brasileiro a voltar um pouco nas suas origens tão maravilhosas, né, de ter a sua alimentação um pouco mais familiar, proveniente da agricultura familiar, sem tanto agrotóxico, sem tanta carne assim, sem tanto ultraprocessado, que levam junto os problemas dos agrotóxicos, dos processamentos, e ainda, né, causam problemas sociais e ecológicos, né, com aí tanto plástico sendo jogado e descartado na natureza, que acaba voltando, isso também é bioacumulando na gente. Tem pesquisador brasileiro aí demonstrando que a gente está comendo já, né, uma pendrive de plástico por ano. É um negócio absurdo, né, de tanto microplástico que tem na nossa ingesta aí, devido muito, claro, às embalagens todas desses ultraprocessados que a gente consome, né, como muito bem falado pela Luísa, não tanto quanto em países como os Estados Unidos, mas ainda assim, né, é um volume muito grande. E, quiçá, vocês consigam, Luísa, mudar aí a cultura alimentar do povo brasileiro, especialmente das gerações mais novas, né? Eu acho interessante, assim, comentar para o pessoal de casa o que é ultraprocessado. A gente está falando aqui, mas não falou o que é. Então, imaginem comigo o abacaxi. O abacaxi, ele é um alimento in natura. Se eu descasco ele, ele vira minimamente processado. Se eu descasco e deixo ele embaladinho lá no mercado, pico ele, né? Ele ainda assim é só o abacaxi. Se eu faço uma compota de abacaxi, um doce de abacaxi e adiciono açúcar, e esse abacaxi agora não vai precisar mais ficar na geladeira para sua conservação e refrigeração.
Então, ele vira um processado, ou seja, ele já tem um grau de processamento, onde foi adicionado ou sal ou açúcar. Nesse caso, o açúcar para aumentar o tempo de prateleira. O processado é sempre aquela coisa da época das nossas avós, né? Onde não tinha geladeira, lembrem disso. E o ultraprocessado é a bagunça. O que é a bagunça? É o pacotinho de suco, refresco lá, sabor abacaxi. E diz ainda lá, 2% da fruta. Ou é o caixinho lá da marca, não sei do que, do Vale, que também tem lá nos ingredientes vários aditivos, conservantes, corantes, edulcorante e não sei o que você não sabe o que é, e lá o abacaxi bem timidamente lá na embalagem. Então, esse caracteriza o ultraprocessado. E daí a gente vai para as lasanhas, para os empanados de frango, enfim. Então, essa parte industrializada e ultraprocessada, ou seja, foi processado e reprocessado e reprocessado e reprocessado. E normalmente tem uma lista de ingredientes muito grande. Dito isso, voltando para os agrotóxicos, né? A minha questão é, se não vou comer o abacaxi que foi passado lá, o agrotóxico perigosíssimo lá, o que eu vou comer? É uma pergunta para a gente fazer, eu vou comer bolacha? Putz, não é uma boa opção. Que outras opções que eu vou ter lá para o meu lanche da tarde? Um iogurte? O iogurte também, lá, cheio de corante, sabor morango, sabor não sei o quê. Então, assim, diante das opções que nós temos, nós não devemos ter tanto medo em relação à quantidade de agrotóxico que está lá nos alimentos da feira, né? Na feira do mercado mesmo, né? O tomate, a batata, a abóbora, as frutas, e pensar mais em evitar esses alimentos que é a bagunça, porque além de ter, por exemplo, além do abacaxi lá ter o seu agrotóxico, vai ter lá açúcar, corante, acidulante, regulador de acidez e anti-umidade, alguma coisa assim, antifúngico. Vocês devem ter visto, inclusive, pegando esse gancho, aquele virou um meme, né? Que a pessoa come 2 fatias de pão, faz o bafômetro e dá lá um valor elevado, né? Dizendo que o pão teria álcool. Na verdade, é o antifungicida, que ele é espirrado em cima dos pães, e para não ficar resíduo, é feito isso com álcool, e tem algumas empresas que não estão deixando o álcool evaporar, então o pão fica alcoólico, né? Então, essa industrialização que a gente tem que ter medo, porque eu não sei o que eu estou colocando na minha boca. Agora, o abacaxi lá, ele sim pode ter lá o seu agrotóxico, pode ter lá o seu contaminante, mas a gente está suscetível a isso em qualquer uma das nossas refeições. Quando a gente vai num restaurante, a gente também está suscetível a isso. Então, penso eu que uma escolha, eu não devo, não vou comer frutas para não comer agrotóxicos. Isso não é uma escolha muito inteligente, porque o que eu vou comer no lugar disso? E aí eu queria fazer agrotóxico puro que não vai ser, né? Exatamente. Exato. Faz sentido. Gente, eu queria agora partir para uma outra, ainda, né, obviamente, nesse assunto alimentação, mas falar um pouquinho sobre a questão das emoções influenciando hábitos alimentares. Acho que a Luísa já deu uma comentada assim, sobre isso, né? Mas acho que talvez agora o Ricardo possa contribuir um pouquinho mais para a gente aqui, e até já aproveitar, falar das questões das emoções, de como a alimentação, às vezes, ela é encarada como uma recompensa, né? Eu faço muito isso, tá? Faço muito isso. Assim, hoje meu dia foi ferrado, trabalhei pra caramba e tal, eu mereço pedir um lanche, sabe? Eu tenho muito isso, assim, né? Então, o quanto isso influencia a alimentação das pessoas, né? Essa questão emocional, de trabalhar a questão da alimentação, que comer é prazeroso, né? Comer é gostoso, né, cara? É bom. E como isso pode influenciar. Mas eu vou tomar a liberdade aqui de aprender junto com você, Marquinhos, passando a bola para a Luísa. Então, vamos lá, Vamos Luísa. lá, Apavora. vamos lá. Vamos lá. Ó, aí já tem como é que eu posso dizer? Uma crença
tua, Marquinhos, né? Eu tô dizendo tua porque eu também já tive essa crença, tá? E eu acho que ainda em algum lugar ela resta em mim. Mas de que os alimentos hiperpalatáveis, vou chamar assim, eles são sim mais prazerosos, mas de não achar os alimentos saudáveis prazerosos. Então, o sistema de recompensa entra sempre naquela coisa que tu acha melhor, né? Então, tipo assim, por que eu não me recompenso com uma maçã? Porque eu não acho tão prazerosa a maçã, né? Posso achar prazerosa uma alimentação saudável? Com certeza, né? Mas vem também dessa crença. E aí vem também de uma cultura de hipervalorização dos alimentos ultraprocessados. Vou dar um exemplo. Quando eu era criança, na minha escola, era muito legal levar bolacha recheada. Era muito cool. Agora, era o ó levar a fruta. Por quê? Porque as nossas mídias, né, e não só as mídias, mas boa parte, né, a propaganda, né, a embalagem é atrativa, e além de que é sim gostoso. Então, como não gostar do industrializado? Se é gostoso, crocante, doce, rico em sódio e ainda é legal, é cool, né? Então, vem aquela coisa do resgate, né? E outra, do teu objetivo. E por que eu falo do objetivo? Porque quando o paciente vem para mim com o objetivo de emagrecimento, de ganho de massa muscular ou de melhora da saúde, ele tem um desejo em mente. Há um desejo, uma vontade, né? De melhorar um exame, de se sentir mais disposto. E aí, nesse momento, a gente vai precisar olhar para essas escolhas de uma forma consciente, de uma forma recompensando no bom sentido. Tipo, eu mereço porque eu quero cuidar de mim. Eu mereço comer um prato saudável porque eu mereço uma Luísa do futuro mais saudável. Porque eu quero uma perda de peso, ou porque eu quero melhorar meus exames, ou porque eu quero me sentir mais disposto. É claro que isso sempre funciona, obviamente que não, né? A gente não vive numa bolha para fazer escolhas saudáveis. Não acontece dessa forma. Não é porque eu sei disso que eu, Luísa, não me permito comer o chocolate, ou comer, se eu tiver em amigos lá o fast food. Isso não vai me matar, isso não vai me prejudicar. Isso faz parte de viver. E aí eu acho que tem a crença também do Luísa, eu sou saudável, eu quero ser saudável, logo vou nunca mais comer pizza e hambúrguer. Gente, isso não existe. Não existe. Tirem isso da cabeça de vocês de casa que pensavam isso até agora, parem, pelo amor de Deus. Faz parte, né? A gente vai ter evento, vai ter o aniversário da vizinha, vai ter a comemoração, o casamento do tio, não sei, né? Mas sempre essas oportunidades. E assim, por que não? Tá lá sozinho com você mesmo. E quer aproveitar para comer algum alimento que você gosta muito, por que não ser uma pizza? Mas que você saiba, sim, voltar para uma rotina mais saudável. E outra, que esse momento de exceção seja realmente prazeroso, que você, depois de finalizar essa refeição, você se sinta bem consigo mesmo, e não se sinta culpado porque, meu Deus, a minha dieta, meu Deus, o meu corpo, meu Deus, o meu objetivo, está tudo perdido. E aí, é uma coisa que eu vejo muito no consultório, é o comportamento dicotômico, que é aquele 8 e 80. Ou estou super focado, ou estou nada focado. Ou priorizo minha alimentação, ou não priorizo absolutamente nada. Então, essa sanfona, né, não é legal, porque o corpo não consegue acompanhar, a mente não consegue acompanhar os dois. E aí você entra num ciclo de frustração. Então, por exemplo, estou firme no meu propósito, vou ser saudável. Acontece um evento, me frustro porque não segui a minha dieta, ou não segui o meu propósito. E aí penso, vou recompensar, porque errei. Logo vou apagar tudo e começar tudo do zero. Não é assim que funciona. Então, a gente precisa achar um equilíbrio entre o 8 e 80. E essa história aí de se permitir, isso a gente precisa normalizar, sabe? Para que isso não seja tão
para o indivíduo que está vivenciando esse momento também não seja tão drástico assim, né? E tão de culpa e de estou errado, né? Mas é aquilo que a gente falou. Qual que é o teu objetivo? Outra pergunta que eu falo. Nós temos sonhos, né? Sonhos em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa família, em relação à nossa casa. A gente quer melhorar, né, uma parede, pintar um negócio, comprar um sofá novo, ou ganhar uma promoção no trabalho, ou atingir, não sei, tal meta em relação a vendas. Não sei, estou dando um exemplo aqui. Mas o meu corpo e a minha saúde tem que estar pronto para viver isso. E aí fica o convite aí para né, que eu fiz quase um papel de coach, né, de incentivadora, mas é assim, às vezes é isso que a gente precisa falar lá no, né, falar aqui para que as pessoas entendam que isso tudo faz parte, tanto que o conceito de saúde é um conceito muito tópico, né? Vocês conhecem o conceito de saúde? Manda bala. Tem a ver com a homeostase aí do organismo? A ausência Também. de doença. Também tem a ver com isso, mas eu não vou me recordar exatamente a frase, eu posso dar um Google aqui rapidinho, mas assim, estar se sentindo bem em relação à parte social, psíquica, econômica, então assim, não somente corpo e saúde, exames, né, mas é um bem-estar biopsicossocial. Isso, exato. Sim. Então, quando a gente fala de alimentação, a gente precisa puxar essa ideia também. Então, não adianta... E daí a gente entra no transtorno alimentar, né? Porque a pessoa que se preocupa demais com a alimentação, ou que é a ortorexia, né? Que é aquele excesso de buscar alimentos muito frescos, de que tem gente que até que conta os minutos depois de colher uma fruta, que só pode comer, sabe? A pessoa pira, assim, sabe? Se torna uma exaustão. Então, esse pensamento e essa utopia em relação à saúde, eu também tenho que ser mais flexível em relação à minha alimentação, porque sim, para nutrição, pensando só para nutrição, nutrir o meu corpo, talvez eu pensaria em viver de frutas, verduras, legumes, carnes pontualmente, peixes, cereais integrais, e tudo orgânico, mas nós não vivemos nesse lugar, e talvez nunca viveremos. Então, como lidamos com essa discrepância entre o real e o teórico? Olha ali, e você mencionou nessa galera aí que pira até nos pesos ali, e tempos e não sei o quê, qualquer coisa daí eu atendo online, tá? Fica a dica aí, né, pessoal. Pessoas, vou fazer a minha última participação aqui para puxar um gancho que vocês permearam várias vezes nas falas absurdamente excepcionais que vocês deixaram aqui nesse episódio, que é a relação com o vício. Né? Então, a gente falou aqui de facilidade de acessar um determinado alimento, do reforço positivo que ele traz, né? No caso do Marquinhos, ou de qualquer outra pessoa que utiliza um tipo de alimento, né? De repente, para diminuir o estresse de alguma coisa, para diminuir a ansiedade, enfim. E a gente poderia puxar toda aqui uma discussão que talvez valha a pena num outro episódio, que é realmente o sistema de recompensa, né? O quanto o açúcar poderia ser considerado, né? Não estou falando do carboidrato, né, pessoas? O açúcar refinado, processado, né? O quanto ele poderia ser considerado uma droga de abuso, aqui também por liberação de dopamina no sistema de recompensa e tal. Mas talvez valha um episódio inteiro só sobre isso. Então, a minha última participação, assim, esse vício em comida realmente é algo que a gente pode encarar com base científica ou vai entrar muito aqui para o lado dos mitos construídos aí pelas observações empíricas das pessoas? Não, eu honestamente sou dessa linha. Claro que a gente tem que deixar o pé no chão, eu não sou pesquisador dessa área, né? Por isso que a gente trouxe a Luísa para trocar uma ideia sobre isso, mas eu vejo com muita preocupação essa relação de açúcar refinado enquanto vício pleno, né? Como qualquer outra substância que cause fissura, que cause busca por a recompensa imediata, né? Além dos danos lá no pâncreas, lá no fígado, em outros órgãos, né? Do ponto de vista do metabolismo.
mas assim, em termos psicológicos mesmo, né? Você viver sem o café, como seria viver sem o café, ou com o café sem o meu açúcar, né, cara? Então, como é que é viver sem eu fazer tais coisas, sem colocar ali umas 2, 3 colherinhas desse refinado? E realmente a recompensa ela é tão imediata, né, que ela reforça a gente a fazer, ela reforça o hábito de uma maneira tão violenta como poucas outras drogas, né, cara, que às vezes demoram mais. Então, um exemplo que eu quero dar aqui, e talvez tenham mamães que vão ouvir também, eu vou trazer aqui a prosa da minha irmã, Luana, que adotou o Theo, depois veio o filhinho dela também, mas hoje ele está com 4 aninhos, ele foi exposto a uma fonte de açúcar pela cenoura aos 2 anos e meio de idade. Então, até então, ele nunca tinha nem se ligado do que era o paladar, o gosto do açúcar. Né? Então, imagine se famílias pudessem ter um pouquinho mais de higiene, no sentido de construção de hábitos um pouco mais saudáveis, né? Para que pudessem evitar, claro, problemas na fase infantil, mas quem sabe pelo fato de cuidar desses pequenos, né, gatilhos, pequenos questões, quem sabe a gente estaria pensando de fato em prevenção de diabetes a médio e longuíssimo prazo, né? Então, ou outras condições cardiovasculares, ou outras condições, né, de hipercolesterolemia e tudo mais. Então, creio eu que não apenas vejo com bons olhos a pesquisa daqui a pouquinho, vamos dar uma de mãe de Ná aqui, né? Aquelas coisas assim de fim de paper, ou de última frase de livro, ou prosas desse gênero, né? Quem sabe plantar a sementinha de que talvez daqui a pouco tenham pesquisas que vão querer estudar o potencial maléfico do açúcar sobre circuitos de recompensa e tratando-o como substância potencialmente psicoativa, né? Não, psicoativa, perdão, mas de dependência, né? Então, olha só, eu acho que é um campo que ainda pode crescer, mas vai depender das nutris como a Luísa para levantar a bandeira, quem sabe? Olha, essa é uma pergunta bem polêmica para mim responder, assim. Mas, assim, eu vou dar a minha... Não sobre o aspecto científico, mas sobre o aspecto que eu vejo comportamental no consultório. E que aí valeria, assim, uma pesquisa científica, né? Seria muito bacana. Quando a pessoa tem o hábito de, por exemplo, iniciar o dia com consumo de açúcar, finalizar uma refeição com consumo de açúcar, e quando eu pergunto para ela, você ficaria confortável se a gente retirasse o açúcar de adição, de adoçar as coisas da tua alimentação, você se sentiria bem? Assim, você acha que seria difícil, mas você conseguiria, ou você acha que não seria possível? Tem pessoas que dizem que não seria possível. Então, se é comprovado, laudado, viciado em açúcar, não sei, mas a impressão que e a verbalização é de que sim, é viciado em açúcar. Eu não falo dessa forma do consultório, porque eu não quero dar poder para essa fala. Mas eu sempre falo que o nosso paladar, e não, a gente não come só por paladar, mas nosso paladar, quando a gente adoça um café, ou a gente come um chocolate, sim, é muito prazeroso, é para ser prazeroso, mas o nosso paladar, ele muda. As nossas células da nossa língua, elas mudam. Então, eu posso aprender a gostar do café sem açúcar, mas eu preciso estar aberto para isso. Eu posso aprender a não precisar do chocolate pós uma refeição ou de uma sobremesa, mas eu preciso estar aberto a isso. E muitas pessoas reafirmam tanto que elas precisam do café adoçado ou precisam do docinho após o almoço, que então está resolvido, né? Se não tem possibilidade, então realmente não podemos intervir nessa área, né? Teremos que manter o chocolate ou o café adoçado. Então, do aspecto comportamental no consultório, para mim, sim, existe o vício em açúcar. E pensando no sistema de recompensa, a gente sabe que os estudos mostram a eliminação num ponto lá cerebral no consumo de açúcar, no mesmo lugar dos vícios em cigarro, em
em outras drogas realmente dadas como viciantes. E aí eu vou entrar numa coisa aqui que o que eu vejo também no consultório é muito o café adoçado, ou seja, a droga mais utilizada no mundo, adoçada. Então, às vezes a pessoa fala, eu não gosto muito de doce, mas adoça tudo que pode. Adoça o suco, adoça o café e assim por diante. E aqui eu tô falando bastante sobre o açúcar, mas assim, aí a gente vai para aquela história da compulsão alimentar, né? Que na minha visão é também um pouco do vício em comida, ou da necessidade de preencher um vazio, mas não necessariamente um vazio físico, né? Mas aquela sensação de empachamento em relação à alimentação. E aí eu gostaria, sim, da contribuição do Ricardo em relação ao DSM, vai ficar nos devendo essa, porque a compulsão alimentar é isso, assim, ela é um vício que vai além de muitas barreiras, né? Porque, por exemplo, a pessoa viciada em comida, ela precisa ainda assim se alimentar. Então, não é como, por exemplo, o cigarro. O tabagista, ele para de fumar e ele não precisa mais fumar. A pessoa que tem o abuso de bebida alcoólica, ela sofre o processo de abstinência e não volta a consumir. Mas a alimentação, ela está presente na nossa rotina, ela é necessidade do ser humano. Então, o desafio de tratar esse tipo de vício é muito maior. E ele dá muitos sinais, né? Então, e é muito prejudicial, tão quanto ou mais do que uma substância como essa que a gente comentou, né? Porque a pessoa fica muito, muito refém e faz, assim, não sei se vocês têm conhecimento sobre isso, mas de comer coisas que não são de comer. Comer coisas, por exemplo, uma esponja, um algodão, areia, reboco, ou assim, colocar no liquidificador uma grande quantidade de leite condensado, bolacha, leite, bater tudo e tomar tudo, tipo assim, sei lá, litro, e engolir tudo num desespero, assim, em questão de nem uma hora. Então, o que caracteriza a compulsão alimentar? Um grande volume em pouco espaço de tempo. Não necessariamente com alimentos que não são próprios para o consumo, mas eu já tive relato de paciente no consultório que já comeu feijão congelado, direto da geladeira, na frente da geladeira. Já ouvi relato de pessoas que comeram comida do lixo, tirou comida do lixo para comer, ou comida estragada que azedou na geladeira. Então, assim, isso é muito sério. A gente precisa tratar esse transtorno alimentar com mais seriedade nas nossas falas, né? São pessoas que sofrem muito, muito com isso. E é muito delicado o tratamento, do meu aspecto, né? Do aspecto nutricional. Porque eu sou, às vezes, a pessoa que ela menos quer ver. Porque eu que vou ter que falar para ela o que ela vai comer e tudo mais, né? Então, assim, eu acho importante a gente falar aqui, porque é mais comum do que a gente imagina. Né? A incidência de transtorno alimentar é muito maior do que a gente imagina. Então, às vezes, é a pessoa que está aí do teu lado, que você convive, que às vezes não come na tua frente, que come só come o mais saudável possível na tua frente, mas que em casa, quando chega em casa, faz aquele comportamento muito diferente do que na frente das pessoas. Eu passei por isso na minha família. Meu pai tinha essa situação, assim, né, que ele na frente da gente basicamente não comia escondido depois. Né? E aí era uma coisa muito doida. Ele sempre foi eu mesmo e tal, né? Vários problemas de saúde relacionados a isso. Mas era uma compulsão alimentar que agora essa que a Luísa comentou aí, para mim, nossa, umas coisas muito que eu não imaginava, assim. Né? Mas, Luísa, o Ricardo teve que se ausentar aqui, né? Mas eu vou já finalizar, porque a gente já está com quase 2 horas de episódio aqui. O papo tava bom, né? O papo tava bom. Quando o papo tá bom, o tempo passa e a gente nem se toca, né? Mas foi uma aula sensacional da Luísa e do Ricardo aqui pra gente. Como sempre, aprendi bastante, terei minhas dúvidas aqui. Hoje eu estudei um pouquinho para poder
saber o que perguntar também, né? Porque senão a gente, como o Gis falou, a gente é limitado no conteúdo. E aprendi muito, né? Com essa conversa aqui. Então, queria te agradecer muito, Luiz, a tua disponibilidade aí por falar com a gente. Espero que você volte, espero que você esteja presente em outros momentos aqui. Foi um prazer te receber, tá? E deixa o teu tchau para o pessoal aqui, por favor. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Eu adorei estar aqui com vocês. Adorei estar com vocês de casa aí, nos assistindo, nos ouvindo, né? Às vezes lavando a louça, fazendo uma outra atividade, enfim. Mas fico muito feliz. E vou deixar aqui o meu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia. O meu Instagram é @nutricionista.luiza, com Z. Então, @nutricionista.luiza, bem fácil de achar. A gente também troca uma ideia legal por lá. E eu fico à disposição, adorei o convite, muito obrigada. E eu espero, sim, que tenhamos próximos, né? Daria para fazer 2 esse episódio, de tanto que a gente falou. Verdade, verdade. Ricardo, deixa a tua despedida aí para a gente. Ricardo já é sócio aqui do Vicenciar, né? Já é nosso quarto elemento, que o terceiro elemento é o professor Bruno Anderson, de História, que nunca mais veio, mas a gente tem que chamar ele para fazer outro. Abraço, Brunão. Ricardo, já deixa o teu tchau aí para o pessoal. E, mais uma vez, a gente agradece muito a participação, né? E compartilhar conhecimento com a gente aí. Buenas, people! Eu quero, mais uma vez, agradecer aí a participação nesse programa maravilhoso. Estar aqui de novo com vocês é um prazer enorme. Falar sobre ciência, sobre neurociência, sobre psicologia, sobre comportamento alimentar e tantos outros temas, para mim é sempre um prazer. A você, Marquinhos, ao Jason, a participação especial também da Luísa. Para mim foi um prazer enorme. Podem contar comigo sempre mesmo, always. E contatos, caso queiram mandar mensagem para tirar alguma dúvida, algum complemento, saber algum tema a mais, é só entrar aí no Instagram, Ricardo Saxer, ali tem todos os meus contatos, também no meu site, ricardosaxer.com. Eu atendo online para o Brasil inteiro, nas áreas de avaliação neuropsicológica para TDAH, para autismo, para humor, ansiedade, memória, são as áreas que eu venho trabalhando. E, mais uma vez, quero dizer o quão feliz estou aqui no dia de hoje, na noite de hoje, falando sobre ciência com vocês no Vem Cienciar. Então, um grande abraço e see you soon, guys! Jason, então é isso, meu amigo. Vamos despedir aqui. Vou deixar você finalizar esse episódio. Obrigado. Saudades do amigo aí. A gente não se viu pessoalmente, mas vamos ver se a gente resolve esse problema em breve. Então, um grande abraço. Pessoal que ouve a gente aí, muito obrigado. E até a próxima. Obrigado você, Marquinhos, pela companhia de sempre. Certamente, em breve, aí a gente vai estar junto, trocando uma ideia, dando um abraço, porque não nos vimos esse ano ainda pessoalmente, né? A coisa passa rápido. Mas, realmente, antes de dar um tchau aqui para o pessoal, queria agradecer muito, muito, muito a Luísa, né? Foi a primeira participação dela aqui, mas, assim, eu estava conversando em off aqui com o Ricardo. Realmente é uma pessoa que tem um conhecimento estupendo, vocês viram, né, a aula absurda que foi esse episódio aqui. Certamente, assim, a gente teria pauta para falar muito mais, mas é preferível dividir num segundo episódio. Então, já vai ficar o convite antecipado para quando a Luísa tiver um tempinho aparecer de novo aqui, tratar assuntos maravilhosos, né, que a gente tem para falar aqui de alimentação, de compulsão, se é vício ou não é, ativação do sistema de recompensa, dá para falar da microbiota, né, Luísa? Enfim, tem um monte de coisa muito legal, né? Vocês sabem, eu sou bastante entusiasta, não só por ter dado aula tantos anos aí para nutrição, como por ter uma irmã nutricionista, né, acompanhar realmente o trabalho dela. Então, sou um fã declarado de todos os nutricionistas aí desse nosso país. Obrigado, Luísa, obrigado, Ricardo. Um grande abraço para vocês todos que nos ouvem e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.